Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo ao programa Hora de Estudo Bíblico. Convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Hoje vamos começar com a exposição, na minha opinião, da parte mais problemática desta epístola. Refiro-me a Romanos, capítulo 7, começando com o versículo 7 até o versículo 15 do capítulo 8. Muitos estudiosos não concordam quanto à pessoa que está sendo descrita nestes versículos. Vamos ler os primeiros versículos para começar. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Mas eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Como eu disse, alguns estudiosos da Bíblia diferem na interpretação desta passagem. O indivíduo descrito aqui é salvo ou não? Paulo está falando de si mesmo ou está generalizando? Está falando de uma pessoa regenerada? Olha, pessoalmente eu creio que estes versículos são autobiográficos. Os pronomes estão todos na primeira pessoa do singular. Paulo usa eu e em mim várias vezes. Eu creio que Paulo está nos dando a sua própria biografia espiritual, expondo o seu coração. Mas ele está falando de suas lutas espirituais antes ou depois da conversão? A resposta a esta pergunta é mostrada claramente nos versículos que estudamos. Nos versículos 7 a 13 de Romanos capítulo 7, Paulo está claramente falando de si mesmo antes da sua regeneração, ou seja, de seu estado natural, antes de encontrar a Cristo no caminho de Damasco. Pela maneira que ele usa o tempo verbal, podemos concluir que ele está se referindo ao passado e não a uma experiência presente. Se você ler esses versículos com cuidado, você vai perceber isso. Na próxima parte, nos versículos 14 a 25, encontramos algo diferente. Aqui os verbos estão no presente, não no passado. Portanto, Paulo está contando aqui sobre suas lutas como crente e como filho de Deus. Vemos isto nos versículos 14 a 25. Observe que eu estou dividindo esta parte com base nos tempos verbais. Os versículos 7 a 13 estão no passado. Paulo está falando sobre suas experiências antes de se converter. Nos versículos 14 a 25, os verbos estão no presente e Paulo nos conta a sua experiência como crente. A passagem inteira foi escrita pela mesma pessoa e ao mesmo tempo. No entanto, a diferença entre os tempos é bem clara para não percebermos. Nesta parte da epístola, capítulos 6 a 8, que estamos estudando, em que a doutrina da santificação é a ênfase principal, temos a história de 3 homens. Podemos chamar de o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Também podemos dizer que existem 3 fases pelas quais todo crente passa. A análise destes 3 homens se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, onde Paulo escreve: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo.
Nestes 3 versículos, 1 Coríntios 2, 14, 15 e 3, versículo 1, vemos estes 3 homens, o natural, o espiritual e o carnal. Temos então 3 categorias e cada pessoa se encaixa em uma delas. Nenhum indivíduo pode estar em 2 categorias simultaneamente. Se você é um homem natural, que é o estado original antes de ser regenerado, como viemos ao mundo, não pode ser então nem carnal nem espiritual. Aqueles que não creem não podem ser carnais ou espirituais. Se você é uma pessoa carnal, deixou de ser natural, o que significa que você já é salvo, mesmo sendo um bebê em Cristo. Isso responde uma pergunta muito importante. O crente carnal é salvo? Bem, não deveria haver nenhuma dúvida sobre isso. A resposta é óbvia. Em 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Há 2 palavras neste versículo que respondem à pergunta: um crente carnal é salvo? Observem que as palavras irmãos e meninos em Cristo. A palavra irmãos em 1 Coríntios 3:1 não é utilizada no sentido natural. Paulo não está falando de um irmão judeu ou um irmão de sangue, mas em um sentido espiritual. O mesmo termo usado para distinguir todos os crentes em Cristo. Em seguida, o termo meninos em Cristo deixa bem claro que a pessoa carnal é salva. Se alguém é carnal, então não é mais natural, sem ser regenerado, mas um bebê em Cristo. Uma pessoa carnal é um indivíduo que vive para satisfazer os desejos de seu coração, sem considerar a vontade de Deus para a sua vida. O espiritual é o crente que se dedica inteiramente ao Senhor e anda no Espírito, como diz em Romanos 8:4, guiados pelo Espírito. Bem, nesta parte da Epístola, Romanos 7:7 a 8:15, vemos 3 categorias claramente definidas. Primeiro, vimos o pecado no homem natural, versículos 7 a 13. Este texto, na minha opinião, é um dos mais profundos de todo o Novo Testamento. Não sei quanto a você, mas quando eu leio esta passagem, ela sempre me comove. Ela mostra o estado natural do homem. O Espírito Santo levou Paulo a falar de uma maneira muito pessoal. No entanto, o que ele diz é verdade sobre cada um de nós. Há 3 palavras nesta passagem que devemos observar: lei, pecado e eu. Sublinhe aí cada vez que você vir as palavras lei, pecado e eu. Isso será muito útil em seu estudo da palavra de Deus. Nos versículos 7 a 12, Paulo defende a lei. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Paulo diz algumas coisas bem fortes em relação à lei. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 20 diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Depois, no versículo 21, diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. No capítulo 3, versículo 28, nós lemos: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E no capítulo 4, versículo 14, diz: porque, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. No capítulo 6, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E, finalmente, no capítulo 7, versículo 4, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Agora podemos ver como a pergunta é natural. O que diremos, pois? A lei é pecado? Depois de todas as declarações anteriores que parecem ser tão negativas sobre a lei, é justificável alguém perguntar: qual é o propósito da lei? Qual é o valor da lei? Para que serve? Uma declaração importante para muitos é encontrada no versículo 14 de Romanos 6. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Para algumas pessoas, isso pode significar que a liberdade da lei significa liberdade para pecar, ou que alguém que vive debaixo da lei, ao mesmo tempo, é entregue ao pecado. Por isso encontramos a pergunta: a lei é pecado? Paulo diz: de maneira nenhuma. Nem sequer pense uma coisa dessas. A lei de Deus não é pecado. No versículo 12 do capítulo 7 diz que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A lei revela a natureza e o caráter de Deus ao expor a verdadeira natureza do pecado.
A lei é boa porque ela originou-se com Deus. Em nenhum momento Paulo falou mal da lei. A lei carrega a voz de Deus. O apóstolo Paulo defende ainda mais a lei, dizendo: de fato eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na verdade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Veja, é através da lei que reconhecemos o pecado. Paulo cita para ilustrar o 10º mandamento: não cobiçarás, que pode ser encontrado em Êxodo 20, versículo 17, e Deuteronômio 5, versículo 21. É uma doença comum da natureza humana querer as coisas que os outros têm. Antes de Deus dar os mandamentos, o homem não sabia que isso era errado. Mas quando Deus disse: não cobiçarás, então o homem soube que esse era um desejo pecaminoso. Aqui vemos a estreita relação entre a lei e o pecado. Na ausência da lei, o pecado não seria pecado para nós. Sem nenhuma dúvida, o pecado já existia antes da lei. A cobiça existia, mas não como pecado. Mas o que acontece quando a lei entra em cena e diz: não cobiçarás? É claro que não podemos dizer que quando a lei entra em cena, o pecado desaparece. Pelo contrário, desperta nossos sentidos e aquilo que não parecia pecado passa a ser. No versículo 13 lemos: e então o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que é errado mentir quando lemos: não dirás falso testemunho. No versículo 8, Paulo diz: pois, sem a lei, o pecado está morto. Ou seja, pela lei vem o conhecimento do pecado, Romanos 3:20. Isso é tudo o que a lei pode fazer. Ela pode dizer o que eu estou fazendo, se é certo ou não. A lei não salva. No capítulo 3, versículo 20, lemos: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Suponhamos que eu encontre uma pessoa se afogando com água até o pescoço e pedindo ajuda. Se eu gritar: como você foi parar aí no fundo? E ele me responde que não sabia que o lugar era fundo e me pede ajuda, eu digo: bem, espere um minuto, eu vou te dar 10 regras para você não ir em águas profundas, especialmente quando você não sabe nadar. O que ela vai dizer para mim? Em desespero vai dizer: estas regras não podem me salvar, eu preciso agora de ajuda, eu vou me afogar. A lei cumpriu o seu propósito, mostrar ao mundo que é pecado. Agora o homem precisa de um salvador, senão perecerá. Ele precisa ser resgatado da culpa e da penalidade do pecado. E essa é a razão por que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existem muitas pessoas hoje em dia que são legalistas em relação à lei de Deus. Eles não estão debaixo da graça. Eles sabem pouco ou nada sobre a graça de Deus. Eles acreditam que tentando guardar os mandamentos, eles serão salvos. E isso tudo é uma tolice. Claro que devemos obedecer à lei, não há dúvida disso. E há muitos mandamentos pelos quais somos responsáveis. Mas escute, se você não é salvo, se nunca nasceu de novo, Deus não está lhe pedindo para fazer algo para se salvar, exceto crer no Senhor Jesus Cristo. Você pode tentar guardar os mandamentos de Deus, mas isso não será possível. Portanto, continuará perdido. Deus não deu a lei para salvar as pessoas, ele deu a lei para revelar o pecado. O que o homem precisa é de um Salvador, um Redentor, alguém que o livre e o resgate. E esse Salvador não é outro senão o Senhor Jesus Cristo. Portanto, temos um mandamento vital em relação à lei aqui em Romanos 7. Agora, veja os versículos 8 e 11. Paulo descreve o pecado nestes versículos. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Há uma frase que se repete em ambos os versículos, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento. Sublinhe aí na sua Bíblia esta frase. Isso significa simplesmente que o pecado usou a lei como um começo, iniciador, um propulsor, um motor de arranque. O pecado tirou proveito da lei. O pecado tem um objetivo, trazer todas as concupiscências para as nossas vidas, os maus desejos. A lei não é pecado, mas o pecado usa a lei como uma ferramenta para despertar-se de qualquer relativa inatividade. A lei não foi a causa, mas a ocasião para o pecado. Sem a lei, o pecado não poderia estar presente como pecado, pois ele não seria reconhecido como tal. Paulo aqui mostra apenas como a lei, santa e justa,
produz o mal. Nossa velha natureza está determinada a fazer o que a lei proíbe. Martinho Lutero usou o exemplo do cal. Ninguém sabe que o cal contém calor até derramar água sobre ele. Então o calor tem a oportunidade de revelar-se. A água não criou calor no cal. O calor estava ali o tempo todo, mas a água tornou o calor manifesto. O princípio do pecado no homem é o mesmo. O pecado somente veio à tona quando foi confrontado com a lei. Vamos ler o versículo 9 do capítulo 7. Paulo escreve: Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Antes da lei ser dada a Paulo, ele se vê em um estado agradável, mas quando veio o mandamento, ele viu que estava morto em seus delitos e pecados. Todo filho de Deus pode dizer o mesmo que Paulo. Ao tomar consciência do nosso pecado, concluímos que não temos nada, não temos vida. Estamos separados da vida de Deus, como diz Efésios 4:18. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, de acordo com Efésios 2:1 e 2. Reconhecer a lei envolve reconhecer o nosso pecado. Romanos 3:20. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ao reconhecer o nosso pecado, nos tornamos conscientes da necessidade que temos da vida de Deus. É quando eu leio a palavra de Deus que vejo o que devo fazer e o que não devo fazer. É lendo a palavra de Deus que eu vejo o quão desesperadamente necessito de sua ajuda. Eu não posso me salvar da minha culpa e do salário do pecado. Eu preciso da ajuda divina. Vamos ler o versículo 10. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. E o que quer dizer isso? A lei que foi feita para produzir alegria tornou-se um instrumento de morte. Por isso, vemos uma íntima relação entre a lei e o pecado. O pecado não seria o que é se a lei não fosse o que é. E o pecado traz como consequência a morte. Como Romanos 6:23 diz, o salário do pecado é a morte. Tiago 1:15 diz: Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Nesse sentido, a lei mata. Tornou-se ministro da morte e da condenação. Esse é o significado das duas frases de 2 Coríntios 3, 6, 7 e 9. A lei não é ruim, a lei é santa, Romanos 7:12. Paulo está simplesmente dizendo que o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e, por meio do mandamento, me matou. Agora, veja o versículo 13. E então o que é bom se tornou morte em mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Seria possível a lei santa levar alguém para a morte? Não, claro que não, isso não é possível. Deixe-me parafrasear o versículo. É possível que algo extremamente bom signifique a morte para mim? Não. O que aconteceu foi o seguinte: o pecado, quando entrou em contato com a lei, foi obrigado a mostrar-se como pecado, e isso então significou a morte para mim. O contato com a lei revelou a natureza pecaminosa do homem. A lei é santa porque revela como o pecado é ruim. A lei apresenta o pecado como ele é. A lei nos mostra quão podre é a natureza pecaminosa. Ela nos ensina que não há esperança para qualquer um de nós com base no próprio esforço. Ela nos mostra que ninguém pode guardar a lei de Deus. Portanto, se queremos crescer em santidade, devemos nos voltar para Cristo. Uma santidade produzida pela carne não é santidade que Deus dá pela sua graça. O Dr. Barnhouse disse: é melhor ter um momento de santidade da graça de Deus que uma vida de santidade falsa, que pode ser aparentemente vitoriosa e atraente, mas não é aceitável diante do Senhor. Querido irmão, não vamos mostrar algo que não somos. Se você não conhece a Cristo, venha até Ele. Confie no Senhor Jesus como seu único Salvador. Se você não foi regenerado, então você não pode viver em santidade. Você necessita do Salvador e necessita dele neste instante. Se você é um filho de Deus, seja mais diligente no estudo da palavra, pois ela é a revelação divina que nos leva a experimentar uma santificação prática e genuína. Vamos continuar o nosso estudo de Romanos no próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN.
Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.